Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu tô lendo esse livro aqui, O É Mais Rico da Babilônia, e eu vim falar um pouquinho dele pra vocês. As coisas que eu aprendi, aliás, que eu aprendi, não, que eu tô aprendendo e vou começar a colocar em prática, né? Porque diz que quem lê esse livro aqui coloca tudo que aqui escrito está em prática, que fica rico. Então, vamos lá. E a história começa assim. A história começa com o Bansi, Bansi e Kolbe. Bansi é um escultor, né, fabricante de carruagens, e o Kolbe é um tocador de lira. E Bansi, ele cansou da vida que estava vivendo, né? Ele queria ser rico. E ele não sabia como fazer. E o Kolbe, eu e você, nós partilhamos do mesmo desejo, que é criar riqueza. Então, por isso que a gente estuda, que a gente lê, que a gente procura, né? Então, o que eu posso, uma coisa que eu grifei aqui, que o Bansi falou pro Kolbe na conversa que estava tendo, foi o seguinte. Ele diz assim, eu quero ser um homem de posses, quero ter minha própria terra e animais para criar, quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força dos meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos e com todo o tirocínio de minha mente, mas quero que os frutos do meu trabalho sejam fartos, né? Aí ele fala assim, ele faz uma pergunta, né? Qual é o problema com a gente? É o que o volta a lhe perguntar. Por que não podemos ter nosso justo quilhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos, né? Porque existe tanta gente rica, tanta gente próspera, e quanto a nós que desejamos ter também essa riqueza, essa prosperidade, nós não temos, né? Essa negação de Bansi, acho que é Bansi, né, gente? Eu não precisamos dizer. E Kolbe. E outra coisa que eu vi também que o Bansi falou foi o seguinte: quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa. Esteja eu sentado sobre a mureta ou viajando para terras distantes. É isso que nós queremos, é isso que os coaches, né, de finanças falam, né, que eles estão viajando enquanto o dinheiro estão trabalhando para eles. Então, a gente fazer nosso dinheiro trabalhar para nós. Então, o que o Kolbe sugeriu a Bansi? Eles eram amigos de infância de Arcade, né, que é o personagem principal do livro. Então, eles decidiram falar com Arcade. Para perguntar a Arcade como que Arcade construiu a riqueza dele. E aí eles vão ao encontro de Arcade e perguntam, né, o que Arcade fez para construir riqueza. Arcade na juventude, na adolescência, né, era como eles. Não tinha... Ele veio de uma família grande, né, como todos nós. Ele veio de uma família grande, ele não tinha perspectiva de crescer e de ficar rico, mas ele tinha um desejo. Né? A primeira coisa que você precisa ter para ficar rico não é dinheiro, é o desejo de ter riqueza, que no livro fala. Primeira coisa, se você tem um desejo de riqueza, assim como eu tenho certeza que você tem também, é bem provável que fiquemos ricos. Né? Oremos, Senhor. Eles vão à procura de Arcade. E quando o Arcade pergunta, né? E aí Arcade fala que na juventude, como eu já disse, ele queria ter essa riqueza. Então o que ele fez? Ele foi procurar por riqueza. Trabalho, né? Que pudesse trazer riqueza para ele. Então ele foi trabalhar que hoje em dia seria uma papelaria onde faz xerox, né? Ele foi trabalhar cadê? Na escriba, ele foi trabalhar como escriba. E lá, um certo dia, apareceu um senhor chamado Algamix, olha os nomes, mas eu acho que é esse. E, meu Deus, que nome complicado. Algamix, vixe Maria, era hoje em dia se chamaria de agiota, né? Mas naquela época lá era um homem que emprestava dinheiro para outras pessoas. E ele chegou lá e falou para Arcade que ele queria que Arcade redigisse, né? Usando as palavras de hoje, redigisse um documento para ele. Coisa que levaria mais ou menos uma semana, ele queria em 2 dias. E Arcade falou, tudo bem, eu faço.
Só que depois de 2 dias, a Água Mix chegou lá e os documentos estavam prontos. E ele ficou chateado, né, com o Arcade. E perguntou por quê, que ele garantiu que estava pronto. E o Arcade falou, não, amanhã, se você chegou aqui amanhã de manhã, o seu documento estará pronto. Certo. Aí, o que a Arcade fez? Ele falou, primeiro antes de falar assim, ele falou o seguinte, como ele perguntou para o Água Mix como ele tinha ficado rico. E falou que no dia seguinte, se ele desse a resposta para eles como ele tinha ficado rico, que o documento estaria pronto. E assim ele fez, ele passou a noite toda trabalhando. No dia seguinte, a Água Mix chegou para buscar os documentos. E vendo, né, o esforço de Arcade para poder redigir todo o documento, né, que não era pouca coisa, ele então decidiu falar para Arcade como Arcade poderia construir riqueza. E então ele falou para Arcade o seguinte: de a cada 10% do que você ganha, do que você ganhar, você, a cada do salário que você ganhar, você guarde 10%, né? As minhas estão gritando aqui fora, tô tirando o raciocínio. Ele falou o seguinte, né? De cada 10 moedas que você ganhar, você tire uma. Seu salário não será mais de 10 moedas, será de apenas 9 moedas. Tudo que você tiver que fazer, você fará com as 9 moedas que você tem. E aqui o Água Mix, ele fala uma coisa pro Arcade que se assemelha ao Caibalho. Ele fala o seguinte: vou lhe falar das coisas que deseja saber porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. E quando a juventude busca conselhos dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. E no Caibalha fala assim: quando os ouvidos do discípulo estão prontos, aparece o mestre para encher-lhes com sabedoria. Né? Então, o que acontece? O Arcade estava pronto, o Arcade procurou por riqueza e encontrou o mestre, que era Água Mix, que ele encheu-lhe os ouvidos com a sabedoria, né? E aí, o que acontece? Ele falou isso pro Arcade e depois, né, falou para ele guardar, né, ali uma moeda de cada 10 que ele ganhava para construir riqueza. E aqui é uma parte que eu grifei que eu achei muito interessante, que eu falei o seguinte: uma parte de tudo que você ganha pertence exclusivamente a você, né? Essa parte, como eu falei, os 10% é para você. Só que, presta atenção aqui no detalhe, esses 10% não é para você gastar, eu diria, com roupas, festas, coisas que você quer comprar. Não, é para você investir. O que você for comprar, roupa, se é para comer fora, tudo você tem que fazer com as suas 9 moedas, com seus 90%. Seus 10% você guarda para você investir. Aí o que acontece? Um ano depois, 12 meses depois, a Água Mix voltou a procurar Arcade e perguntou a Arcade o que ele tinha feito, se ele tinha guardado, né? Ali uns 10% que ele disse para Arcade guardar. Arcade falou assim, eu guardei. Aí ele perguntou o que a Arcade tinha feito com esses 10%. E a Arcade o que fez? A Arcade aproveitou, né? Apareceu um oleiro, aqui fui pesquisar, pessoas que fazem, mexe com barro, né? E o oleiro falou para ele o seguinte, que ele ia viajar e que a Arcade emprestava dinheiro para ele, que nessa viagem ele ia comprar joias e eles iam vender essas joias, iriam comprar essas joias e iam vender para ganhar mais dinheiro. E então a Arcade emprestou. Mas o que acontece? O oleiro não entende sobre joias. Foi o que a Amix falou para a Arcade aqui. Lá, quando ele foi comprar essas joias, né, achando ele que eram joias, ele foi enganado e venderam para ele vidros, né? E ele trouxe. Quando chegou cá, que eles foram vender essas joias, não eram joias, era vidro. E aí, a Amix deu um conselho para Arcade. Ele falou o seguinte: aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias pagará com as mesmas economias, para provar a falsidade da opinião dos outros. Dizendo isso, a Agnes foi embora. Deixou o Arcade pensativo, né? Que se ele queria conselhos sobre joias, ele teria que procurar, segundo aqui, Água Mix, um ourives, né? Que mexe com ouro, então se mexe com ouro, entende sobre joias. E aí, então, Arcade, né, tendo como vou dizer, a gente considera a palavra que
Isso não é derrota, né? Essa não é a palavra. Essa primeira perda, né? Esse primeiro investimento perdido, ele investiu de novo. Investiu de novo com o fazedor de escudos. O Arcade pegou, né? Passou-se um ano, o Arcade pegou o que ele tinha construído em um ano e passou e emprestou para um fabricante de escudos, no qual esse fabricante comprou, né, os materiais para fabricar os escudos e a cada 4 meses ele dava uma porcentagem para o Arcade. Dentro desse um ano, o Algamix voltou e perguntou ao Arcade se ele tinha guardado o dinheiro e se ele tinha investido. E o Arcade disse que sim, que tinha guardado que tinha investido com o construtor de escudos. E o Algamix falou para ele: muito bem, dessa vez você fez o investimento correto, né? Que outra vez ele tinha perdido todo o investimento dele. Dessa vez não, ele investiu corretamente. E então se passaram-se uns anos, né? Passaram sim mais ou menos aqui, foi 2 ou foi 4 anos, e o Gamix voltou até a Arcade e perguntou como estavam indo os investimentos. A Arcade, mesmo fazendo os investimentos, ele continuava trabalhando como esquibra, né? Porque era dali que ele tirava o dinheiro para fazer os investimentos. E o que acontece? O Algamix, vendo o desempenho do Arcade, né, ele então chamou o Arcade para trabalhar com ele. Porque ele percebeu que o Arcade sentia disciplina e o Arcade sentia uma vontade de prosperar, de riqueza. Porque se o Arcade não tivesse seguido os conselhos do Algamix, que aqui o Algamix ele chama o Arcade para poder trabalhar com ele, né? Trabalhar para poder organizar o dinheiro dele, porque ele já estava na certa idade, ele não tinha mais como gerir toda a sua fortuna, todos os seus empreendimentos. E aqui, segundo aqui o livro, fala que os filhos do Agamix não pensavam nisso. Pensavam que o dinheiro era infinito, que o dinheiro nunca ia acabar e só pensavam em gastar. Então o Agamix viu o Arcade, tipo ali um filho, né? Um filho adotivo, que ele falou assim: esse aqui, como ele veio da humildade, veio da pobreza, digamos assim, ele é de confiança em tudo que eu falei para ele fazer, ele está fazendo. Então, sim, ele tem a capacidade de gerir os meus negócios. E chamou o Arcade para trabalhar com ele. No fim disso, passou-se os anos, né? O Amix ele veio a falecer e no seu testamento ele deixou uma parte da fortuna dele para o Arcade, que foi aí que começou Arcade. Foi aí que o Arcade se tornou o homem mais rico da Babilônia. Primeiro foi, né, de início, foi ali o início conturbado, mas depois passou a ser beneficiário de um senhor rico, um senhor multimilionário, né, se diria nos dias de hoje. E aqui, o Arcade, ele passa 7 lições para quem quer tornar rico, porque ele não ficou só nessa única coisa que o Algamix falou para ele, ele procurou, estudou e chegou a uma conclusão de que 7 coisas precisam ser feitas para adquirir riqueza, né? Então vamos lá para a primeira coisa. Eu ia fazer um outro vídeo, mas eu vou fazer aqui mesmo, né? Vamos lá, a primeira lição. A primeira lição foi a que a Agamix falou para ele, que é você tem que de cada salário que você ganha, né? De cada porcentagem que você ganha, 10% tem que ser pago a você primeiro. Primeiro você se paga para depois você pagar os outros. E como eu disse anteriormente, desses 90% que te sobra, que fica para você, é o seu salário. Seu salário não é R$1.500, seu salário é R$1.400, R$1.300, né? Digamos assim. E desses 90% que fica para você, é o que você vai usufruir para fazer tudo na sua vida, para pagar suas contas, para o lazer, tudo. Os 10% é o que você vai investir, que vai gerar seus filhos, tá? Como diz o Arcade, se você vai ter aquele livro para dizer que eu fiz um resumo assim, bem pequenininho da história. Pronto. Você vai guardar, primeiro, guardar os 10% para você. Segunda lição. A segunda lição é sobre você fazer
com que os seus 10% trabalhem para você. Aqui no finalzinho do texto, né, da segunda edição, ele fala: faça um orçamento de suas despesas, de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos de depender do que dos. É igual eu falei, né? A segunda lição é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, seus 10% trabalhar para você, sem mexer nele quando você precisar, entendeu? Sobre isso, é fazer, aqui a segunda lição é isso, você fazer os 10% trabalhar para você, certo? Eu vou fazer depois um vídeo falando dessas leis individualmente. A terceira lei, não, calma, eu poderia pagar esse vídeo, mas não vou pagar não. A segunda lei é controlar seus gastos, tá? Vamos lá. Você controla os seus gastos, né? Eu fiz aqui uma confusão, mas você, assim como eu sou devedora. Eu sou devedora. Tô devendo até o cabelo o cabelo da cabeça. Por isso que eu tô nesse livro aqui, que eu quero organizar minha vida financeira. Controle seus gastos. Procure pagar suas dívidas. Continue guardando os 10%. E use os 90% para que te resta para alimentação, para tudo que você necessita, para as necessidades e arcar com as suas dívidas, tá? E a terceira lei é onde eu falei, fazer os seus 10% se multiplicarem. Né? Fazer com que seus 10% cresçam. Aí você vai ter que procurar o quê? Alguém que saiba investir naquele... pense no que você gostaria de investir, né? Não faça igual a Arcade fez a primeira vez. Não invista seus 10% com pessoas que não sabem. Procure por pessoas que sabem realmente, que já passaram pelo caminho que você quer passar. O que você quer fazer com os 10%? Procure por pessoas que já fizeram isso e peçam orientação sobre o que fazer. A quarta lei é proteja o seu tesouro da perda. Como você vai fazer isso? Como eu falei aqui, né? Para você não perder, como a Arcade perdeu da primeira vez, você vai procurar por pessoas que já investiram, que trabalham com o que você gostaria de trabalhar, né? E aí você vai atrás. Eu sempre coloco aqui no final pra você ver, né? Não sei se dá pra ver. Ai, meu Deus, não dá pra ver por conta da luz. Aqui, ó. Mas eu sempre... Ai, meu Deus, não dá pra ver, não. Eu sempre escrevo aqui no finalzinho, ó. Resumidamente, né, do capítulo que se fala, eu sempre escrevo aqui no final. Invista corretamente. Peça conselhos para quem já conhece o assunto. Não corra risco. Eu sempre copio aqui no final, que aí resume exatamente o que o capítulo quer dizer. Essa foi a quarta lei. Invista, né? Procure por pessoas para te ensinar a investir. A quinta lei. Façam do lar um investimento lucrativo. Nesse aqui, resumidamente, a Arcade fala para você ter sua própria casa. Tem gente gurus por aí que fala que ter casa não é investimento. Você ter casa própria não é investimento. Mas, quando você aluga uma casa, você tem uma casa alugada, para mim o dinheiro é jogado fora. Porque um aluguel de uma casa seria um dinheiro que você estaria investindo. Se você mora de casa própria. Você concorda comigo? Aí tem aqui no finalzinho, tem o seu próprio lar. Tem gente que fala assim, não tem a casa própria, porque casa própria não é investimento e aluguel é investimento. Você paga, exemplo, você ganha 5 mil reais, você tem um salário de 5 mil reais. Você paga R$ 1.000 de aluguel. Né? Você tem o pagamento de R$ 1.000. Esses R$ 1.000 você poderia estar investindo na sua casa própria. Você poderia fazer um consórcio, um financiamento de sua casa própria. Entendeu? Aqui a sexta solução, a sexta lei, segure uma renda para o futuro. Aqui é onde você vai além,
aqui entra, né, na terceira lei, que é você investir seu dinheiro. Dentro dela, dentro desse investimento, você vai também pegar e investir para o seu futuro, para a sua velhice. Você investir para a sua velhice, tá? Porque a pior coisa é você chegar na sua idade. Eu tenho 32 anos. E eu cheguei com 32 anos, eu estaria com minha vida resolvida e não estou. Hoje eu vejo uma situação de pedir dinheiro emprestado pro meu pai. Isso me mata. Por isso que eu tô aqui, compartilhando com vocês esse livro. Eu já tô começando a fazer esses princípios aqui já. Se eu dizer pra você que eu tenho um investimento grande, eu não tenho. Comecei a guardar e investir agora. Então eu não tenho. Não tenho. Então aqui, invista, né, guarde para a sua velhice. Se você, além dos 10% que você já vai guardar para investir, você também invista mais ali uns 5% ali numa conta particular, né? Eu vou fazer isso, pretendo fazer isso para sua velhice. E tem uma pessoa que eu sigo que ela fala que ela investe para a velhice dela, que ela não vai trabalhar para sempre. Ela já tem 50 anos e ela não vai trabalhar com a internet para sempre. Os vídeos delas vão continuar rodando aqui, mas ela não quer mais fazer. A partir de uma certa idade, 90, 70 anos, por aí, ela já vai estar querendo usufruir do que? Dos frutos dos investimentos dela, entendeu? Então, aqui eu coloquei no finalzinho aqui, prepare-se para a velhice. E a sétima lei, né, a sétima solução é aumente a capacidade de ganhar dinheiro. É aqui exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. O que você sabe fazer? E aqui eu grifei algumas coisas. O que você sabe fazer? Você pode pegar isso que você sabe fazer e ensinar para outra pessoa. Além do salário que você já tem, você guarda 10%, você pode pegar o que você sabe fazer e ensinar para alguém. E aqui nessa sétima lei que ele fala que a primeira coisa que você precisa ter para ter riqueza é o desejo ardente de ser rica. Aqui, ó. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de buscar. Depois de ter alimentado o seu desejo por 5 moedas de ouro com a força de propósito necessária. Então, digamos assim, você ser rica. Você ser rica é um desejo vago. E eu poderia dizer assim, quanto você quer ganhar por mês, né? 5 mil, 10 mil, 20 mil. Sobre isso que ele está dizendo aqui, né? Desejos simples, né? Que ele colocou aqui e definidos, né? Desejos simples, que é você ganha 1.500 por mês. Salário mínimo. Quero ganhar 5 mil. Ótimo. Seria um desejo definido. Aí as oportunidades vão aparecer para você fazer 5 mil reais por mês. Eu conto com isso. Eu estava pensando ali, eu desejo 5 mil reais por mês. Parece pouco para muitas pessoas, né? Mas é uma forma da mente ali se acostumando com o dinheiro, né? E aqui o grifei também, ele fala o seguinte: quanto mais conhecimentos adquiridos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre profissão será ricamente recompensado. Então, quanto mais você tem domínio daquilo que você gosta, domínio daquilo que você quer fazer, mais é a propensão em você ficar rico. É por isso que eu tô aqui. Eu amo. Ai, gente, eu amo. Se você der uma caminhada aqui pelo meu YouTube, você vai ver que eu tenho um grande conhecimento sobre muitas coisas. Mas o que me para é a falta de merecimento. O medo. Né? Você vai ter vídeo meu falando sobre isso aqui. Por isso que eu tô aqui, né? Lendo o Homem de Babilônia para ver no que vai dar. E praticando, né? Então, essa aqui foram as 7 lições. Vamos recapitular aqui as 7 lições se eu sei de cabeça. Primeira, guardar 10% de tudo que você ganha. 10% para você investir. Segunda, controle seus gastos. Se você tem dívidas, procure sanar essas dívidas. Terceira lei, invista seus 10%. A quarta lei,
Peraí que eu me perdi, a quarta lei. Gente, é muita lei. Vamos lá. 7 soluções. A quarta lei. Vamos lá, Luziana, onde está a quarta lei? Proteja seu tesouro da perda. Aprenda a investir direito, né? Aprenda a investir. Procure por pessoas que já fizeram o que você quer fazer. A quinta lei. Tenha sua própria casa. Tenha seu próprio carro. Aí com o tempo você vai pagar Uber, pagar não sei o que, você paga a mensalidade do seu carro. Sexta lei. Assegure uma renda para o futuro, né? Pense na sua velhice. Um dinheiro para você usufruir na sua velhice, enquanto o seu dinheiro lá continua se multiplicando. E a sétima solução, a sétima lei, né? Se capacite. Se capacite. Para você ganhar mais dinheiro. Entendeu? Estude sobre o que você mais gosta e se capacite para você ganhar. É isso. Depois eu volto mais para falar como é que tá os meus processos de colocar tudo isso aqui em prática. E espero que você coloque em prática também. E adquira o livro, que é muito importante. Que aqui eu só dei um resumo muito bem resumido de tudo que é ensinado aqui nesse livro. Eu acho que vou deixar um link dele aqui para você adquirir na Amazon. Tá? Até o próximo vídeo.